Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô faz um tempão para fazer esse vídeo, mas tô aqui, quero sanar a maioria das dúvidas de vocês sobre financiamento estudantil privado. Muita gente tem dúvidas sobre esse assunto. Eu até fiz lá no meu Instagram uma caixinhas para que vocês me enviassem algumas dúvidas para que ajudasse a elaborar o vídeo de hoje. Inclusive, eu vou ler algumas dessas dúvidas aqui, por exemplo. É muito burocrático fazer o financiamento? Financia até quantos por cento do valor da mensalidade? Estou precisando que me explique urgentemente o que é financiamento. Você está fazendo financiamento? Como conseguir um financiamento? Como funciona para financiar? Os juros é de quanto? Vale a pena financiar? Aceita FGTS para amortizar a dívida? E várias outras questões um pouco parecidas, eu separei essas aqui para vocês terem uma noção qual o nível de dúvida da maioria, assim. Eu financio a minha faculdade porque realmente eu não tenho condições de pagar a faculdade integral. Então, a primeira questão que eu venho responder aqui para vocês é o quê? O que é o financiamento estudantil privado? Ele não é FIES. O FIES é aquele que é oferecido pelo banco público, né? Que, se eu não me engano, é da Caixa, né? Então, não é esse financiamento. Hoje o assunto é sobre o privado, realizado por bancos privados. E pela pesquisa que eu fiz para medicina, existem dois bancos que aceitam este financiamento, que é o Banco do Bradesco e o Santander, tá certo? Existem outros programas como Pra Valer, sabe? Só que, pelo que eu vi, eles não aceitam para medicina, não sei se estão aceitando atualmente. Cada banco tem as suas regras. Elas são um pouco parecidas, mas, por exemplo, juros é diferente, as formas de pagamento, sempre tem alguma coisinha, tipo renda do avalista, né, ou do fiador, mínima é diferente, enfim. Então, o legal, o interessante é que você vá até a agência ou pelo site mesmo de cada banco e pesquise como é que funciona cada um. Uma outra pergunta que muita gente fez é: toda faculdade aceita o financiamento privado? Não, gente, não são todas as faculdades que aceitam. A primeira coisa que você tem que saber é se a sua faculdade que você estuda, ou a que você pretende estudar, né? Se ela tem convênio com alguma desses bancos. Muitas faculdades têm convênio, mas o ideal mesmo, é que você vá no setor financeiro da sua faculdade e pergunte se tem convênio com algum banco, se é um desses, e se existe outras possibilidades de financiamento. Às vezes tem faculdade que eles mesmos têm o seu próprio financiamento, entendeu? Sem ser vinculado a bancos privados grandes, assim. Outra pergunta, então, o que eu tenho que fazer para poder financiar? O que eu faço primeiro? Primeiro, você vai ter que pesquisar, né? Como eu falei, os bancos disponíveis, ver, escolher de fato. Vou fazer nesse, me cabe fazer naquele, enfim. Eu cheguei a tirar dúvidas no Santander há uns 2 anos atrás. Achei um pouco burocrático, sabe? Não sei se o pessoal não soube me informar direito, que é um outro problema que a gente tem nas agências em geral. Se você vai assim, qualquer agência, uma agência perto da sua casa que não tem vínculo com faculdade, ninguém sabe te informar como é que funciona direito financiamento estudantil. Por isso que eu falo que se na sua faculdade ou na faculdade que você quer prestar tem uma agência lá dentro, sabe? Ou não tem agência lá dentro, mas tem uma agência vinculada, tipo, não, o endereço tal é a agência da faculdade, sabe? Vinculada, vá nessa agência. Porque lá vai ter gerentes que atendem outros alunos, então eles vão saber tirar mais as suas dúvidas. Então, como eu vi essa diferença entre o Santander e o Bradesco, né? Não é nenhuma publi pro Bradesco, tá certo? Mas diante das minhas condições naquele momento, que foi quando eu fui financiar, o Bradesco coube mais nas minhas exigências, vamos dizer assim. Na época, eu acho que tava juros ao mês do Santander era 2,99, eu não lembro se era isso, e do Bradesco estava 2,69. A renda para comprovar do avalista, né, o fiador,
era 30% do valor da mensalidade. E aí eu vi tudo que eu precisava fazer, como é que ia ser, o valor que ia ser. Ok, conversei em casa, decidimos financiar pelo Bradesco, tá certo? Como é que funciona? Então, depois que eu decidi qual banco que eu ia financiar, eu reuni os documentos necessários, que são o seu RG, o seu CPF, comprovante de residência e comprovante de renda seu, se você tiver, e dos seus avalistas, se você tiver mais de um avalista, tá certo? Então, tem que ter o comprovante de renda deles. Outro documento que vai precisar, além dos que eu já falei, é o que a gente chama de carta de aptidão. Essa carta de aptidão é a faculdade que vai disponibilizar para você. No multiatendimento, no requerimento, no setor financeiro, depende de cada faculdade. Tem faculdade que é setor financeiro, tem faculdade que é naquele multiatendimento que atende todo mundo, secretaria, enfim. Então, você vai solicitar essa carta de aptidão, ela prova para o banco que você está matriculado e quanto que vai ser aquele semestre ou aquelas parcelas, porque às vezes você já pagou a rematrícula e você quer financiar só 5 parcelas, entendeu? Mas tem casos de você querer financiar as 6 parcelas, que é 5 parcelas mais a rematrícula. Só que detalhe, verifique com a sua faculdade como é que eles costumam trabalhar, porque tem faculdades que financiam as 6 parcelas, mas tem faculdade que não, que quer que você pague a rematrícula e depois eles te dão a carta de aptidão para você financiar as outras 5. Então, fiquem ligados nisso, também tem que perguntar. Ok, estou com todos os documentos nas mãos. Agora eu vou lá no banco, entrego tudo para eles. O banco vai analisar, eles têm até 3 dias úteis para te dizer se você foi aprovado para fazer o financiamento com eles ou não. E eles vão verificar o quê? Se você tem dívida, se os seus avalistas têm dívida, se estão tudo ok, como qualquer outro financiamento. Eles vão comprovar sua renda e ver se você é um bom pagador, essas coisas, sabe? Se está tudo certo, muito provavelmente o banco vai te aceitar. Você foi aprovado pelo banco para fazer o financiamento. O que vai acontecer? Preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Quando você é aprovado, o valor cheio do semestre que estava na carta de aptidão vai ser depositado na conta da faculdade. Porque na carta de aptidão vem o número da agência e conta da faculdade. Isso quer dizer que você pagou o semestre com a faculdade, então você não deve para a faculdade. Agora você está devendo para o banco, tá bom? O banco permite que você pague um semestre, certo? Essas 6 parcelas, eles dividem até 12 vezes. Então, o que acontece? Um curso que dura 5 anos, se você financia desde o primeiro semestre, você vai pagá-lo em 10 anos. Um curso de 6 anos em 12 anos. E aí, como é que funciona? Se ele divide os 6, digamos que é o semestre, divide as 6 parcelas em 12, então uma parcela que custa 5.000, você vai pagar 2.500 mais juros, tá certo? É mais ou menos assim que faz as contas. A questão dos juros, ela é muito variável, porque depende do mês, depende da ocasião, depende do banco. Cada banco, como eu falei lá no começo, tem os seus juros e a coisa é atual. Os juros hoje tá assim, amanhã tá assado, mas você fechou o contrato, aqueles 6 meses, aquelas 12 parcelas serão aquele mesmo valor. Mas aí quando você for renovar, talvez seja outros juros, talvez não. Que nem quando eu fechei na primeira vez, o valor tava de 2,69. Hoje, por conta da pandemia, a gente está numa crise financeira, os bancos, eles diminuíram os juros, né? Então, hoje, a última vez que eu renovei, estava 1,49%. Melhorou bastante, né? Graças a Deus. É assim, mais ou menos, que funciona, tá bom? No primeiro semestre que você for financiar. Financiei, tô pagando direitinho, tem lá a data de pagamento, todo mês certinho já debita da sua conta. Inclusive, os avalistas não precisam ser clientes Bradesco, mas você vai ter que abrir uma conta do Bradesco, porque tá no seu nome, né? Então, você vai ter que ter a conta, porque é desta conta que vai ser debitado todo mês o valor do financiamento, tá? Aí, Jéssica, outra questão, mas eu financiei 6 meses em 12 meses. E o próximo semestre não vai somar uma parcela na outra? Como é que a gente faz isso? Aí que tá a sacada dos bancos para eles ganharem o din-din deles, né?
você financiou lá em janeiro o teu primeiro semestre, certo? Quando for em junho para julho, você vai no banco de novo, todo semestre você vai ter que fazer isso, tá bom? Você vai com a carta de aptidão. Dessa vez, você só vai precisar ir com a carta de aptidão. E eu acho que carta de aptidão e comprovante dos avalistas, para ver se eles continuam daquele jeito, tá certo? Vai ser de novo analisado para ser aprovado. Sendo aprovado, você vai renovar o seu financiamento. O banco vai te dar uma carência de 6 meses, ou seja, você vai continuar pagando as 12 parcelas e o segundo semestre você só vai começar a pagar a partir de quando você quitar essas 12 parcelas, certo? Daí, no 13º, aí você começa a pagar o segundo semestre. Por isso, a faculdade de 6 anos você vai pagar em 12, porque sempre vai ter esse processo já para não casar uma mensalidade com a outra. Você entendeu isso? É meio complexo. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo que você vai entender, tá bom? Aí, é óbvio que o banco não vai dar essa carência de graça, né? Então, a partir do momento que você necessitar dessa carência, vai ter os juros ao mês do contrato mais os juros da carência. Então, eu não sei dizer ao certo esses juros da carência qual que é, mas a minha dica que eu te dou é: fuja dessa carência. Se não for possível, é o jeito que temos para continuar estudando, ok. Mas o que eu tô dizendo de fugir de carência ou fugir de juros? É você usar, por exemplo, o 13º, vai lá, amortiza a tua dívida. Usar, sei lá, uma comissão da empresa que seu pai teve, uma sobra de um dinheiro que deu, férias, sabe? Recebeu férias, vendeu férias, enfim. Usa esse dinheiro, amortiza a dívida, que você vai fugir de juros. Então, você vai acabar pagando menos, tá bom? Outro detalhe que geralmente as faculdades fazem é o quê? Se você paga a semestralidade completa, elas costumam dar um desconto desse valor cheio, né? Tem faculdades que dão 5%, 8%, 10%, depende da faculdade. Então, o legal é que você vai pagar mais barato o valor cheio, tá certo? Que aí você, somando com o valor dos juros, vai dar quase um pouquinho mais do que o valor se você pagasse integral sem esse desconto, entendeu? Então, acaba ajudando a gente um pouquinho esse desconto pagando a semestralidade. Outra questão que me perguntaram foi: vale a pena financiar? Essa pergunta é difícil, porque depende da sua situação, da sua condição financeira. Por quê? É aquilo que eu falei um pouquinho antes. Fuja de juros. Se você tem a oportunidade, ou se você tem disponibilidade financeira de pagar a faculdade de forma integral, pague ela sem juros de banco. Fuja do banco, entendeu? Vá, se esforce, dê seus pulos para você pagar sem juros, entendeu? Para você conseguir finalizar até sem dívida, né? A faculdade. Então, é a melhor opção. Mas, se você não tem como pagar de forma integral a mensalidade do seu curso, como é o meu caso, então não tem jeito. A melhor opção é financiar. Outra questão é: aceita FGTS para abater a dívida? Ai, gente, como eu queria que isso fosse verdade, mas não. Não aceita FGTS para amortizar a dívida de financiamento estudantil, tá? Só financiamento imobiliário aceita o uso do FGTS. Agora, estudantil ainda não aceita o uso do FGTS, tá certo? Muito bem, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero ter ajudado vocês a se encontrar aí nesse mundo de financiamento estudantil privado, tá bom? Que tenha tirado a maioria das dúvidas, mas se você ainda ficou com dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentando tirar essas dúvidas para vocês, tá certo? Ah, e se você não assistiu meus outros vídeos, que são dúvidas também que muita gente ainda me procura sobre reingresso para a medicina, como é que eu entrei na medicina, como é que funciona, eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem, tá bom? Nos cards, os meus outros vídeos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal, tá? Curte, porque ajuda bastante. E até o próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau, tchau!